Olá! Na videoaula de hoje, iremos falar sobre o material ferro fundido, um material muito utilizado na indústria, principalmente na automobilística para a construção de peças. Composição: o ferro fundido é uma liga metálica de ferro, composta por carbono, um material não metálico, e silício, um material semimetálico, e também tem como principal componente o ferro, além de poder possuir alguns outros elementos em sua composição. A quantidade de carbono em sua composição varia entre 2 e 4%, já a de silício pode variar entre 1 e 3%. O restante dos materiais são ferro e alguns outros elementos em pequena escala. Propriedades: devido a diferentes tipos de ferros fundidos, suas propriedades podem variar. Porém, de modo geral, podem ser citadas as seguintes propriedades: baixo ponto de fusão com relação aos outros aços, elevada dureza, resistência ao desgaste e boa resistência à corrosão. Classificação: o ferro fundido pode ser classificado com relação à porcentagem dos elementos em sua composição e da maneira de como são resfriados ou tratados termicamente. Os ferros fundidos mais comuns são ferro fundido cinzento, ferro fundido branco, ferro fundido dúctil ou nodular e ferro fundido maleável. Além disso, podem ser apresentadas as diferenças estruturais na sua microestrutura, quando olhados esses materiais em um microscópio. Ferro fundido cinzento. O ferro fundido cinzento é o mais utilizado dentre todos, devido ao seu baixo custo, já que em geral é fabricado a partir de sucatas, e devido às suas características e propriedades. Microestrutura: ao ser resfriado, o carbono em sua estrutura se solidifica em forma de grafites, flocos. A quantidade de carbono em sua composição varia entre 2,5% e 4%, e a quantidade de silício varia entre 1% e 3%. Os flocos formados atuam como entalhes, assim diminuem a tenacidade e a resistência do material. Existem veios de matriz metálica de ferrita e perlita em sua estrutura. Propriedades: ele possui alta fluidez, por isso permite que peças complexas sejam feitas. Possui elevada usinabilidade, devido aos flocos presentes em sua microestrutura. Ele tem boa resistência ao desgaste, grande capacidade de amortecer vibrações e também resistência à corrosão. Tratamento térmico: esse material pode ser recozido para facilitar a usinagem e também pode ser temperado para que aumente a sua dureza e endurecimento localizado. O uso nas indústrias: esse tipo de material é utilizado em larga escala pela indústria de máquinas e equipamentos, indústria automobilística, ferroviária, naval e outras. É usado também em fundição mecânica em geral. Que exemplos de confecções de peças são de grandes engrenagens, blocos de motores, tubulações, entre outros. Ferro fundido branco: este material é menos comum que o ferro fundido cinzento, porém também possui um baixo preço. É muito utilizado em peças que necessitam elevada resistência à abrasão. Microestrutura: em sua estrutura, o carbono se encontra combinado com o ferro, sendo assim, não forma grafita, e sim cementita, dando aparência branca ao material. Possui entre 2 e 3,5% de carbono em sua composição, e cerca de 0,5 a 2% de silício, além de possuir magnésio, cerca de 0,5%. Que atua como antigrafitizante, impedindo que o carbono fique em forma de grafita. Em peças de maior tamanho, pode-se obter o ferro fundido branco em sua superfície e o ferro fundido cinzento em seu núcleo. Propriedades: é extremamente frágil, não pode ser maquinado, possui grande resistência à compressão e ao desgaste e possui uma elevada taxa de resfriamento. Tratamento térmico: o único tratamento térmico que é feito com esse material é o de maleabilização, para que seja obtido o ferro fundido maleável. Uso e aplicações: esse material é usado na fabricação de ferro fundido maleável, na fabricação de peças sujeitas a elevada compressão e atrito. Também é utilizado na fabricação de equipamentos para moagem de minérios, pás de escavadeiras e outros componentes. E também é usado para esferas de moinhos e rolos de laminadores. Ferro fundido dúctil: ao adicionar uma pequena quantidade de magnésio e ou cério na composição de ferro fundido cinzento, antes de moldá-lo,
produz-se uma microestrutura distinta e um conjunto de propriedades mecânicas diferenciadas. A grafita ainda é formada, mas como nódulos ou partículas de formato esférico, em vez de veios. Assim tem-se o ferro fundido dúctil. Microestrutura. Em sua composição, possui entre 3,5% e 4% de carbono, e entre 1,8% e 3% de silício. Também possui pequenas adições de magnésio e cério. Forma grafita também, porém diferente do ferro fundido cinzento, pois ela aparece em forma de nódulos. Sua matriz é ferrítica e perlítica. Propriedades: possui alta resistência, tenacidade e ductilidade, ótima maquinabilidade, boa fluidez, grande resistência ao desgaste, baixo custo, porém superior ao ferro fundido cinzento. Tratamento térmico: seus tratamentos térmicos atuam apenas em sua matriz. Pode ser recozido para o aumento de sua ductilidade e também pode ser temperado. Uso e aplicações: o ferro fundido nodular é utilizado na indústria para a confecção de peças que necessitem de maior resistência a impacto em relação aos ferros fundidos cinzentos, além de maior resistência à tração e resistência ao escoamento, característica que os ferros fundidos cinzentos comuns não possuem à temperatura ambiente. Exemplos de peças que podem ser fabricadas com eles são engrenagens e pinhões, cambotas e cames, juntas universais, máquinas de trabalho pesado e válvulas. Ferro fundido maleável: a obtenção é feita a partir do ferro fundido branco, em um tratamento térmico chamado maleabilização. A peça do ferro fundido branco fica submetida a uma temperatura de 900 a 1000 graus durante 30 horas. Microestrutura: a porcentagem de elementos é idêntica à do ferro fundido branco. O aquecimento do ferro fundido branco faz com que a cementita se decomponha, formando grafita. A grafita formada tem o aspecto de aglomerados ou nódulos envoltos por uma matriz de ferrita, perlita ou martensita, dependendo da taxa de resfriamento. A estrutura final é semelhante à do ferro fundido nodular, inclusive quanto às propriedades, com a combinação de alta resistência e ductilidade. Propriedades: grande resistência à corrosão, boa maquinabilidade e vazabilidade, possui propriedades parecidas com a do ferro fundido dúctil, como a alta resistência, a tenacidade e a ductilidade. Uso e aplicações: possui aplicações similares às do ferro fundido dúctil. Pode ser usado para a fabricação de peças sujeitas a alta temperatura, e também pode ser usado para a fabricação de juntas universais e pequenas ferramentas. Agora, iremos propor um problema para que seja resolvido como forma de avaliação. Um equipamento genérico deve ser montado, e quer-se usar um dos 4 tipos de ferros fundidos apresentados nesta videoaula, para construir as engrenagens deste equipamento. Elas devem ser grandes, já que a máquina possui um grande tamanho. Não podem ser frágeis, e o contratante pede que o gasto com a confecção dessas peças seja o mais baixo possível. Admitindo que as engrenagens devem amortecer as vibrações que o equipamento pode sofrer em seu funcionamento, fale qual deve ser o ferro fundido usado para se construir as engrenagens desse equipamento, e cite o impedimento do uso dos outros ferros fundidos para este trabalho. Bom, para finalizar, agradecemos a todos que assistiram a videoaula até aqui, esperamos que tenham gostado, e até a próxima videoaula.